Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Padaria Saudável. E hoje neste vídeo quero mostrar para vocês um pouco da minha produção de bolachas 100% integrais aqui na minha pequena padaria. Eu vou mostrar para vocês como é o processo de secagem do merengue, o merengue que eu faço aqui com açúcar mascavo e, é claro, mostrar para vocês essa bela aquisição que eu fiz aqui para minha pequena padaria, que é esse desidratador, como eu utilizo para poder secar bolachas e mostrar na prática para vocês temperatura, como eu faço, consumo, todos os detalhes para ajudar você também que quer ter excelentes resultados na sua produção. Vamos lá! Bom, amigos, vou começar então pelo desidratador, que é o produto que eu adquiri. No último vídeo eu mostrei em primeira mão para vocês. Então, esse desidratador aí da empresa Frugal, essa grande parceria que a gente fez aí com a Slow Juicer Brasil. E aqui na minha pequena padaria, né, padaria tão pequena, eu fiquei pensando aonde que eu poderia colocar, um lugar que ficasse bem bom, e acabei instalando ele dessa maneira aqui. Ficou muito bacana, pessoal. Então, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu instalei duas mãos francesas, né? Eu comprei pela internet, duas mãos francesas de 50 centímetros. Então, eu botei essas duas mãos francesas, fiz o furinho lá na parede, e aqui então eu coloquei uma desse lado do pezinho dele e a outra do outro lado do pezinho, então de maneira que ela não vai para lugar nenhum, ela fica firme, né? E é um lugar estratégico que não vai atrapalhar, né? Minha padaria é bem pequena. E aí também é um ponto bem interessante é que quando no processo de desidratação, então libera-se um pouco abaixo dele aqui um pouco de calor. E isso aí até no momento que eu estou lavando louça aqui na pia, deixo louça para secar, até isso ele vai me ajudar. Então esse foi o local escolhido, fiz a instalação e comecei então a fazer os testes. E agora então quero falar um pouquinho do produto que já está aqui, eu já vou ligar e mostrar para vocês, que são as bolachas. Então vou abrir um pouquinho aqui para mostrar para vocês, olha só, aqui tem bolachinhas de coco, tá? Eu passei elas no merengue. E aqui no Rio Grande do Sul a gente chama bolacha pintada, tá? Então são bolachas que eu fiz aí, são duas fornadas no meu forno Progás que eu consegui colocar aqui em 5 bandejas. Então ele tem um rendimento maior do que o do forno Progás. Duas fornadas eu consigo colocar aqui dentro. E aqui essa receita então eu passo o merengue ao redor de toda ela, né? E aí eu passo no coco, passo no amendoim. E aí para dar um saborzinho especial, né? Então essa é a receita da qual eu estou falando, que está fazendo um grande sucesso e que eu usei aqui como teste aqui para o meu desidratador. Então como que eu fazia normalmente para secar essas bolachas? Bom, existiam então algumas possibilidades. A primeira possibilidade é bater o merengue, né, e tentar deixar secar naturalmente. Em dias extremamente quentes, né, a temperaturas acima de 35 graus, dias bem calorões e secos, né, essa receita que tem açúcar mascavo, que é uma receita um pouco mais complicada de secar do que a receita com açúcar branco convencional, aí então só quando eu tivesse um clima muito bom, um dia muito quente, que ela iria secar sozinha, tá? E ainda assim era interessante que eu pegasse e deixasse algumas horas secando e depois pegasse todas elas e virasse para que ela secasse melhor do outro lado. Então essa era a primeira possibilidade, mas praticamente nunca usei ela em virtude dessa grande dificuldade, né? Outra possibilidade então que nós tínhamos era de pegar, colocar elas numa esteira, colocar um pano por cima dela e aí levar ao sol. E o fato de botar então esse pano cobrir toda ela, isso atrapalha na secagem, dependendo da receita, se não tem coco, se não tem amendoim por cima, aí podia grudar um pouco de merengue no pano. E também por ser algo ao ar livre, dependendo da temperatura, do dia, do clima, do sol, eu tinha que estar a cada pouco acompanhando, virando também as bolachas
e às vezes acontecia de ela ficar seca demais ou de perder o sabor, pois ficando um ambiente totalmente aberto, né, exposto ao sol, ela acabava perdendo o sabor do coco, por exemplo, as que tinham coco ao redor. E a última alternativa também, num dia que não tinha sol, num dia que o clima não ajudava, seria secar no forno. Mas no meu forno ProGás, apesar de todas as suas vantagens, ele começa numa temperatura mínima aí, né, que ele liga a resistência de 50 graus. E qual o problema disso? Essa temperatura, uma temperatura mais alta, para secar a bolacha, ela é meio complicada, porque o merengue é feito com base de açúcar. Acontecia que muitas vezes a bolacha acabava ficando seca, o merengue, ao invés de ele secar, o açúcar meio que caramelizava e a bolacha não ficava mais tão macia. Então, até é por isso que as bolachas com merengue ao redor industrializadas, dificilmente a gente encontra uma bolacha bem macia, né? Porque passa por esse processo aí de um forneamento mais rápido, mais brusco, e isso torna a receita não tão boa assim. E eu, utilizando uma dessas 3 técnicas, tinha meus clientes, graças a Deus aí muitas vendas, mas a partir do momento que eu testei, né, o desidratador, e agora então vou mostrar para vocês como eu faço, eu obtive a vantagem que eu consigo escolher a temperatura, o tempo, ele fica num ambiente fechado, então não perde o sabor, e eu posso fazer um controle de maneira que ela não vai ficar nem seca, mas vai secar o merengue, vai manter o sabor, e o desidratador ele tem essa vantagem, né? Até quando você desidrata alimentos, né? Que perde a água, mas não perde o sabor da fruta, dos legumes, do que quer que seja que você desidrate. Então eu vou estar desidratando somente o merengue, secando o merengue ao redor, mas eu vou trabalhar numa temperatura baixa para não secar a bolacha. Resultado, a minha bolacha vai continuar macia, saborosa, com todo o sabor que eu quero agregar a ela e com o merengue bem sequinho. Porque também outra dificuldade quando o merengue não seca é que produtos como o meu sem conservante vão acabar mofando, né? E isso é um grande problema, ter um produto aí, um cliente reclamar que o produto mofou. Então agora vou mostrar para vocês aí no painel como que eu faço para secar a bolacha então. Bom, é bem simples, eu vou apertar aqui no botão de ligar, tá? Automaticamente ele liga no modo turbo, em que as 2 ventoinhas estão ligadas, né? Então eu vou apertar aqui no botão modo para o modo normal, tá? Deixa eu focar aqui, tá? Porque eu não quero uma circulação tão grande de vento, eu quero manter a minha bolacha bem macia, bem saborosa. Vamos agora para a temperatura então. Então a gente aperta aqui o botão configuração, tá? Aqui vamos deixar o timer para 1 hora. Uma horinha. Aperta o botão de novo então para temperatura. E eu vou estar trabalhando meio complicado aqui, que eu estou filmando com uma mão e digitando com outra, mas é aqui, ó, 40. E aqui então já está pronto, né, configuradinho para 40 graus durante 1 hora, né, no modo normal. Então agora eu vou desligar aqui meus eletrodomésticos, eu vou desligar aqui a minha lâmpada, deixar somente o aparelho ligado, que eu tenho um aparelhinho aqui para medir o consumo de luz, e vou falar então nessa 1 hora para vocês quanto que gastou de luz, porque o consumo dele também é bem baixinho, bem interessante. Logo logo volto aí mostrar para vocês. Bom amigos, passou-se então 1 hora e agora então vamos ver aqui o resultado. Então eu deixei uma aqui um pouco com coco, um pouco sem, que é justamente para mim pegar, para mim mostrar para vocês. Essas outras ali vamos deixar. Então dá para ver
que secou bem, tá? Bem sequinho o merengue, mas a bolacha ela não chegou a esquentar, então é bem esse resultado que a gente precisa obter para nossas bolachas não ficarem ressecadas e rapidamente aí a gente conseguir obter esse resultado sem esperar muitas horas, sem precisar ficar levando ao sol, sem precisar ficar cobrindo. Então era isso que eu buscava com o desidratador e estou conseguindo esse resultado aí que eu tanto almejava. Vou experimentar aqui. Pessoal, fica muito bom mesmo. Não sei nem explicar assim, o sabor. Por exemplo, essa aqui que é uma bolacha de coco, ele permanece todo, né? Então não há perda de sabor do que tu está colocando no sol, está colocando no forno. Ela fica macia igual, fica assim, ó, maravilhosa. Se antes, graças a Deus, eu já tinha uma venda muito boa de bolachas, agora então, graças a Deus, assim, vai ter um resultado muito melhor. Certamente minhas vendas vão aumentar. Deixa eu comer mais um pouco, que tá bom isso aqui mesmo, pessoal. Muito bom. Então, amigos, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Apresentar para vocês essa grande funcionalidade aí deste desidratador aqui na minha padaria. Como eu já mostrei aí no decorrer do vídeo, existem sim outras maneiras, né, de produzir bolachas com merengue. Existem outros métodos. Eu, antes de ter esse produto, eu já fazia bolachas, já vendia bolachas, mas agora eu obtive um resultado assim, eu diria até inesperado. Não imaginava que iria dar tanta diferença. Então ela fica macia por dentro, sequinha por fora e com todo aquele sabor que a gente tanto almeja. Se vocês querem saber um pouco mais aí, de repente vocês querem a receita deste merengue, e eu, dentro do meu possível, né, estou com bastante serviço, graças a Deus, muitas vendas agora, então acredito que as vendas vão ainda aumentar, mas dentro do meu possível vou trazer aí cada vez mais vídeos para ajudar a todos vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!